Sandro, talvez a frase mais famosa de um dirigente político em relação ao Papa seja essa que se atribui a Stalin, quando informado, depois da Segunda Guerra Mundial, posições do Vaticano a respeito da situação, ele perguntou assim: quantas divisões tem o Papa? Divisões entendidas aí como unidades militares, né? Quanta tropa ele comanda? Afinal de contas, no terreno de batalha, quanto é que um Papa consegue? O Papa foi importantíssimo na implosão do comunismo na Europa Oriental, por exemplo. Agora, quando a gente vai para esse elemento, que o André estava agora se referindo a ele, do uso da religião na tomada de decisões de operações militares, isso não parece ser caricatura, do ponto de vista, pelo menos, do Hegseth. Ele parece imbuído de uma ideia religiosa daquilo que ele manda os militares fazer. Isso leva a decisões corretas ou, eventualmente, catastróficas? William, só para fazer um paralelo antes de lhe responder, basta lembrar que João Paulo tinha o mesmo número de divisões que Pio XI contra Stalin. João Paulo tinha na década de 80, quando o comunismo começa a implodir no leste europeu, zero. Então, mas o poder que um papa possui é muito grande no campo do simbólico, que se espraia pelo político. E quando a gente tem um secretário de defesa americano que começa a utilizar uma retórica religiosa, que proíbe que você tenha uma missa católica no Pentágono, pela primeira vez na história do Departamento de Defesa americano, isso acaba sendo muito perigoso, porque a lógica religiosa, muitas vezes, quando ela vai para a guerra, ela é uma lógica reducionista. E ela, primeiro, ela tira a capacidade do julgamento estratégico sóbrio, e ela tira aquilo que é até uma frase famosa, dita pelo McNamara em um documentário famoso, The Fog of War, de que você deve desenvolver algum grau de empatia com o seu inimigo, ou seja, entender quais são as razões que levam aquele inimigo a travar a guerra com você. Hegseth não tem nada disso. Então, e a própria questão religiosa acaba servindo também como desculpa para outras ações condenáveis dele, como, por exemplo, agora que ele conseguiu bloquear toda a promoção de generais americanos, porque ele não quer promover os primeiros colocados, que são 2 coronéis negros e 2 coronéis mulheres, no Exército. E aí, nessa queda de braço, ele demitiu o próprio chefe de Estado-Maior do Exército e agora está tentando demitir aquilo que está parecendo ser o principal rival dele dentro do Pentágono, que é o secretário do Exército, Dan Driscoll, que é de uma visão muito mais sóbria, muito mais direta. Mas essa visão religiosa, ela tem sido algo extremamente terrível. Não à toa a gente teve aí essa querela com o Papa começou inclusive pelo subsecretário de política do Pentágono, que é o Eldridge Colby, que foi lá sentar com o núncio apostólico da Santa Sé nos Estados Unidos e disse que era bom a Santa Sé tomar um lado. Então, isso é uma coisa extremamente perturbadora do ponto de vista de um cenário geopolítico extremamente conturbado. Você ainda vai criar uma querela religiosa, e ainda mais como a fé católica, sem dúvida não é um movimento muito sábio.